querem tanto comprar a sua escola. E aí? Vender ou não vender? Talvez esse seja o grande dilema hoje das pequenas e médias escolas que nós temos no nosso país. E é assunto para o nosso terceiro episódio do podcast Escola e Voz. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal e apertar lá o botão do sininho, né? Ativar o sininho. Ativar o sininho e curtir, trazer aí as suas dicas, sugestões, gostou, não gostou, também dicas de temas para que a gente possa trabalhar aqui nesse microfone, nessa voz, trazer os assuntos cotidiano das escolas particulares. E neste podcast nós vamos falar de um dos assuntos mais em voga no momento. Agora, em voga, entreguei minha idade, né? Dá para dar um chute. Dá, né? Então, que está em mais debate na atualidade, no cenário das escolas particulares do país, que é esse mercado tão aquecido de aquisições, fusões, negócios que estão aquecendo o nosso mercado e que já está descendo, Rony, aí as camadas, né? O que era antes muito comum no ambiente das grandes, das potentes redes de ensino, a gente observa que as escolas particulares de médio porte estão sendo um novo alvo de aquisições e compras. Até mesmo aqui na nossa localidade, em outras regiões do país, sabe que isso está aquecido. Será que é uma nova tendência do mercado, escolas de médio porte serem alvos de compra? Este movimento, Anderson, ele está muito claro no mercado. Nós estamos vendo ele acontecer. Ele não é algo sutil e, de certa forma, ele é até um movimento grande que nós estamos observando aí, grandes players, né, vindo para mercados que outrora não eram mercados tão interessantes e agora tornam-se mercados interessantes. Mas nesse movimento expansionista aí de fundos educacionais juntos com sistemas de ensino, a gente tem uma visão muito clara que a bola da vez para esses fundos são as escolas de médio e de pequeno porte, né? De preferência em escolas familiares, né? Até porque quando a gente vê, né, quem passou recentemente por aquisições, você percebe assim que você tem de negócios robustos, de realmente que foram utilizados aqueles fundos, né, dos private equity, né, aqueles fundos que são investimentos utilizados por grandes sistemas financeiros, né? Não é gente pequena que está no mercado, né? Não é gente pequena, né? São pessoas e negócios, né, empresas, executivos, modelos de negócios que sabem trabalhar algo que é fundamental hoje no mercado, independente do ambiente que você está inserido, seja ele no varejo, seja na educação, que é saber fazer dinheiro, saber administrar monetariamente os seus recursos, né? Saber aplicar. E essas empresas que estão se dedicando a essas compras, elas já passaram por vários outros tipos de negócios totalmente diferentes do ramo da educação. Se você olhar, por exemplo, o histórico de investimento do BTG, do Pactual e outros grupos de investimentos, como do Jorge Lehmann, você vai observar que eles têm desde empresas da área alimentícia, da área de bebidas, né, que também acaba entrando na área de alimentos, né, postos de gasolina, redes de farmácias, ou seja, é muito pulverizado o investimento. Então eles pegaram várias ondas do mercado e qual que fosse, né, o momento. O momento agora é isso, né? Varejo, varejinho, certo? E agora ficou muito claro, porque os principais grupos de investimentos que têm essa abordagem estão olhando as escolas particulares. E não só como disse, né? Não só os grandes grupos. Você vê movimentos em escolas de porte médio, né? O que pra gente é uma grande surpresa. Se nós pegarmos o número do total de alunos que estão aí matriculados na educação básica e verificarmos o percentual desses alunos que estudam hoje em escolas particulares, a gente vê um percentual baixo, né? 18% de em torno de 43 milhões de estudantes no país. A gente está falando de um mercado emergente.
Mas talvez seja aí o grande interesse desses grandes fundos, né? Porque, vamos lá, a Ambev vende cervejas, E né? refrigerantes, água, Refrigerantes, sucos. água, bebidas, né, em Isso. geral. Então, a fidelização desse cliente, ela é mais onerosa para a Ambev. Porque eu não posso te obrigar a ir lá e comprar uma Pepsi todo dia, Uhum, por 10 anos. uhum. Mas eu posso entrar na educação e fazer com que o teu filho se matricule na minha escola no primeiro ano do ensino fundamental, ou na educação infantil ainda, e só saia de lá para a universidade. O que dá aproximadamente 10 anos de fluxo Contínuo de receita de financeira. receita financeira. Porque se ele entrar com 4, sair aos 14, minimamente ali no nono ano, Sim, nós estamos falando de minimamente 10, né? Se você não tiver ensino médio. se não tiver o ensino médio. Se tiver ensino médio, nós estamos aí falando de Cons- 13 anos, Considerando que tu 12, tá 13 anos. colocando o teu filho na escola com 4 anos de idade. Sim. 4 anos de idade. Você vai ter aí 10 anos até o nono ano. E ensino médio ainda com o mercado emergente também. E considerando que 18% só do total de matrículas está Na rede privada. na rede privada, tem um mercado muito grande. E eles sabem fazer contas, né? Então, se tem algo que realmente é uma área de domínio desses fundos, desses grupos, é realmente esse conteúdo técnico embasado das referências financeiras. Então, eles sabem, por exemplo, o que é um retorno de investimento, certo? Eles sabem, por exemplo, o que é uma margem líquida, não é verdade? Então, eles têm muita técnica, muita metodologia para fazer uma operação e uma gestão desse negócio escola de uma forma que muitas vezes uma escola que não tem essa capacidade, pelo menos no momento, né, de ter esse perfil de gestão, de execução, não vai conseguir, né? Não vai ser muito difícil. Até porque muitas das escolas que hoje a gente percebe que estão sendo adquiridas são escolas realmente com características familiares. E não que o familiar é ruim, não que o caseiro é ruim, né? O caseiro tem a sua elegância, tem ali o seu charme, né? Mas o caseiro também tem que se profissionalizar, tem que se qualificar para conseguir fazer uma gestão que possa dar chance desse mantenedor independente, né? Vamos chamar de independente. Mantenedor dependente, então, aquele que é dono de uma escola ou duas, ele não está vinculado a nenhum sistema, um grande grupo de ensino, não está vinculado a nenhuma congregação confessional né, religiosa, desculpa a redundância, mas ele está sozinho, operando sozinho, né? Então ele é independente. Mas o independente não precisa ser isolado no mercado, né, sem essa chance de competir. Então, fica muito claro, né, que a escola independente, nesse ponto de vista, nesse aspecto, ela é mais fragilizada. Especialmente quando for sentar à mesa e for discutir com esses grandes executivos, enfim, né, especialistas de fusão e aquisição, eles já chegam sabendo exatamente como que eles vão apresentar a proposta, fazer negociação, claro, né, tem todo um procedimento para fazer o levantamento do valor, né, o EBITDA, depois o valuation, né, para poder compor o valor da negociação. Mas eles sabem negociar. Sabem que o negócio dele é fazer volume com esse tipo de negócio. Porque na medida que eles conseguem ter essas aquisições acontecendo num ritmo que eles conseguem padronizar processos e unificar custos, eles vão se destacando e tomando a forma do mercado que eles querem. E aí sim, aí as pequenas escolas sofrem porque elas não têm um poder de barganha, um poder de negociação tão forte quanto esses grandes fundos privados. Porém, a gente sabe que quando se fala em educação, a gente sabe que tudo é possível acontecer dentro de uma estrutura educacional, de uma escola. E a educação talvez tenha essa particularidade
da personalização do seu atendimento, do atendimento mais voltado para o aluno, mais voltado para os pais, os responsáveis, em que você consegue dar uma atenção diferenciada em função do seu negócio ser um negócio de pequeno ou de médio porte. Você conhece melhor a questão cultural da região que você está inserido, você está envolvido com as questões da localidade, tem, enfim, trocas e convívio, vínculos com a comunidade. Então, o mantenedor da escola independente, ele tem algumas vantagens, mas ele precisa usar essa vantagem de uma maneira, por exemplo, né? Uma vantagem que eu vejo que vira uma desvantagem. Vamos lá. Vamos imaginar que uma determinada escola das nossas parceiras aqui é vendida, né, agora, certo? Para 2025. Como aconteceu, inclusive, agora, nesse ano, aqui na nossa região. Então, ok. Por eu ter acesso fácil a você, Rony, vamos imaginar você, o mantenedor, o dono da escola, né? Por ser da localidade, por a gente se encontrar em mercado, em ambientes comuns e tudo mais, a facilidade para eu te pedir também descontos sem embasamento, só pela relação, só pelo vínculo, só por eu ter acesso a você, tá? Não necessariamente, né, aquele acesso, né, ao contexto assim, não, eu preciso de um desconto em virtude de uma situação que realmente requer uma abertura da escola, porque eu tô numa situação financeira atípica, né, dentro do meu cronograma financeiro familiar, enfim. Ok, né? Então toda escola tem uma política para esses atendimentos. Mas muitas vezes o mantenedor independente, por esse acesso fácil, ele acaba também facilitando descontos sem nenhuma política, sem nenhum critério, e fragilizando a sua capacidade financeira, porque a operação está lá. E já a escola que está dentro de um sistema, que já tem uma política, né, onde esse acesso ele já não é da mesma forma, isso inibe, né? Isso não é tão facilitado. E dependendo da política da rede, E até inexiste, na verdade. até você nem pede, porque É. não existe esse caminho, né? O, a ideia de que você tem essa relação mais próxima que te possibilite essas variáveis dentro de um contorno de gestão de empresas familiares, ela é realmente uma vantagem desde que isso não interfira no modo de operação da gestão para que aquele negócio dê o seu lucro. Que a escola ela precisa ainda se manter. Agora, se nós entendermos também que um movimento positivo de escolas de pequeno e de médio porte, como um movimento que é iniciado através de ações que venham a promover encontros ou promover debates, discussões em torno de bens comuns com relação a essas unidades, de uma certa forma faz uma frente que faz barulho, faz parte de algo que pode bater de frente com grandes grupos. Novamente, a educação é algo muito peculiar, é algo muito personalizado. Você pode ter uma grande escola com uma grande bandeira do teu lado e isso ganhar em escala em número de alunos por conta de toda a mídia investida, de estrutura, de tudo que isso envolve, mas você também tem a oportunidade de inchar o teu negócio e fazer com que a tua margem de lucro se adeque ao tamanho do teu negócio, com a qualidade que ele merece, com o atendimento que ele merece, com a personalização que você pode ofertar. É um mercado que vai, de certa forma, pressionar e abafar? Eu vejo que Eu acho que já tá, né? é um caminho que já ocorre. Em algumas né? praças ali, em algumas cidades, bairros, é evidente que a chegada da operação de grandes grupos, comprando escolas familiares, independentes locais, já impactou nas escolas que estão ali nas redondezas, né? Isso é claro. Mas isso que você traz cai de novo na questão da gestão, né? Para que você possa conseguir fazer um enfrentamento com esse nível de concorrência,
te exige uma capacidade de gestão qualificada, renovada. E o mantenedor independente, o que que acontece? Ele muitas vezes não tem tempo para se qualificar, ele não tem tempo para buscar isso, porque ele está envolvido e mergulhado na operação. Então, às vezes, ele tem dificuldade, por exemplo, de se fazer presente num evento do Cinep, ou até do sistema de ensino parceiro, um curso, enfim. Às vezes ele ganha tudo. Ganha até o deslocamento, a Uhum. hospedagem, e ele não consegue uma agenda para poder participar, se qualificar, ir lá se informar, porque ele está afundado na operação da sua própria escola em função da natureza doméstica dela. De novo, o doméstico não é ruim, mas ele necessita de um olhar, de uma profissionalização do mantenedor independente para que ele possa, né? E nós não estamos falando, Rony, apenas de investimentos nacionais. Hoje você tem aí investimentos internacionais, certo? Sobretudo dos britânicos, tá? Que vieram com tudo para o Brasil, fazendo investimentos aí absurdos. Nós estamos falando da ordem de 70, 80 milhões, tá? De reais, hoje dentro do nosso país, e até outros investimentos, aportes financeiros. Enfim, o mercado está muito aquecido. E você tem aí 3 ou 4 grupos hoje britânicos, tá? Eh olhando para o Brasil, olhando para as escolas brasileiras e dizendo: "Olha, esse é um mercado que nos interessa". E quando a gente fala de investimento internacional, certo? E aí, claro, que você, vai observar a cultura do país que está, investindo, desses grandes grupos, e a gente fala dos britânicos, nós estamos falando dos caras que são exigentes, os caras têm critérios, não são fáceis de lidar. Então, se os grandes grupos de investimento dessa abordagem no Brasil, né, dos privates, e se você tem grupos estrangeiros, em especial os britânicos, olhando para o Brasil e dizendo: olha, tá fervendo lá, tá bacana de investir. O modelo de escolas particulares no Brasil, inclusive, é único no mundo, né? Sistemas de ensino, do jeito que existe no Brasil, não existe em outro lugar do mundo. É um negócio absurdo, surreal, né? Até pelo valor das apostilas. É um troço que beira, muitas vezes, a loucura, né? Da precificação daquilo. Então, quando eles olham, eles dizem: gente, é um negócio, é quase um petróleo. Acabamos de encontrar, né? Os britânicos são um dos maiores exploradores de petróleo do mundo, né? Acabamos de encontrar um novo campo de petróleo, certo? Que é a educação particular no Brasil. Quem não quer um ativo para explorar aí por 14 anos, né? Então, né? E dependendo das escolas, porque você vai ter escolas ali que são escolas. Tem as escolas ultra premium, né? Hoje você tem escolas no Brasil que incrivelmente cobram acima de R$ 10.000 a mensalidade, certo? Então, não são muitas escolas, de fato não são. Realmente é uma categoria de escolas bem restrita. Mas existem essas escolas. Elas cobram. Algumas chegam a cobrar mais caro do que a faculdade de medicina da universidade da sua cidade. Então existem as ultras premium, existem as escolas premium, certo? E aí vai, né? Vai tendo a categorização das escolas conforme sua estrutura e seu ticket médio. Mas quando você olha e vê a capacidade de resultado financeiro de uma operação dessas, e você tem dinheiro, que é o caso deles, né? Sim. São fundos de investimentos, tá? Então o negócio deles não é educação. Como disse, né? E você mencionou, eles trabalham com alimentos, bebidas. Trabalham não, né? Investem, né? Compram, certo? Burger King, e lojas de varejo, e posto de gasolina, rede de farmácias, e por aí vai, né? Então eles olharam e acharam: olha, aqui dá pra gente investir. E o que é curioso, né? O modelo deles, ele é mais voltado realmente para uma futura venda. E não necessariamente em si só para a produção de resultado durante o período. Naturalmente que eles não podem perder dinheiro. Mas é transformar aquele negócio, um exemplo, né? Comprei, né? Vamos imaginar um grupo desse. Comprei lá uma rede de escolas do interior do Paraná por 30 milhões. Agora eu vou mergulhar na operação, vou trazer meu expertise de gestão, tá certo? E vou transformar esse negócio, tá? Num negócio de 50, 60 milhões em X tempo, né? Então, esse é o modelo, tá certo? E então, é um movimento realmente que traz, né, um investidor
com potencial, capacitado, qualificado para sentar à mesa e colocar, né, o dinheiro e aí, claro, né? Aí a gente tem que avaliar qual é a situação do mantenedor. Quero trazer duas coisas, né, para discussão. Agora, a primeira é, imagina o cenário, né? Você tem aí grandes fundos, principalmente britânicos, que enxergam aí a galinha dos ovos de ouro e em cima de um mercado que você tem aí basicamente 18% Da apenas fatia da fatia geral dos... já na escola privada. Tem um sistema educacional brasileiro que a grande massa esmagadora das privadas estão ali, entre pequenas e médio porte, até Sim, 500 alunos. daí para baixo. E aí, quando você olha escolas de pequeno e médio porte, você pode deduzir, não generalizando, mas pode deduzir que a grande massa dessas escolas, elas iniciaram de uma forma muito amadora. Um sonho, né? Um projeto Um- pessoal, uma paixão pela educação. Sempre de uma forma muito amadora. Quando a gente fala em profissionalização nas escolas, a gente está falando de algo muito recente. Muito recente. Vou dar exemplos disso, né? Até poucos anos atrás, não se falava em recursos humanos em escolas. Uh-uh. Mal tinha departamento pessoal. Mal tinha departamento pessoal. Até poucos anos atrás, não se falava em setor de matrículas em escolas. Uhum. Ou seja, aquela escola, ela crescia organicamente por conta de nós estarmos em um país que cresce organicamente, então é um serviço que não é bem ofertado pelo Estado, então acaba sendo suprido no meio privado. E aí no meio privado você tem as casas amadoras que se eram escolinhas e que foram tomando corpo por conta de suprir uma demanda, né? E aí tinha uma demanda para ser suprida. E aí você vê essas escolas tomarem corpo de uma forma amadora e muitas vezes sem um planejamento, sem uma gestão adequada. É a escola que cresceu no fundo da garagem, é o puxadinho que foi feito no terreno X, enfim, você vê diversos exemplos. Óbvio, como eu falei no início, não generalizando, a gente tem bons exemplos de pessoas que criaram os seus modelos de negócio e se estruturaram de formação, de informação para poder gerir o seu negócio. Perfeito. Mas a grande maioria não age dessa forma. Não. A grande maioria é um continuismo, né? Uhum. Você não tem um planejamento, você só vai fazendo um ano letivo atrás do outro. Essa que é a realidade. E sem um planejamento sustentável. Óbvio que ela dá lucro? Óbvio que ela dá lucro. Tá suprindo uma demanda reprimida ali de mercado, vai ter aluno, vai dar lucro. A gente tem muito exemplo de escola grande que dava lucro porque tinha um número de alunos absurdo e aquilo ali mascarava diversos problemas de gestão. Então, nessas escolas de pequeno e médio porte, você tem uma situação de gestão mais amadora. Você vê o fundo britânico olhando o mercado de 18% sendo ocupado apenas. Uma massa incrível de escolas de pequeno de pequeno e médio porte, com gestões que talvez a grande maioria das pessoas ali estejam ali, né, dando a sua vida, o seu sangue, mas muitas vezes com a falta da expertise para poder crescer efetivamente. É um grande negócio, né? É o negócio da galinha dos ovos de ouro, porque essas pessoas certamente elas vão ter um poder de persuasão e um poder de barganha muito maior para conquistar uma fatia de mercado que está ali dando uma sopa. Essa que é a grande realidade. Ela está dando uma sopa ali. Nessas ilhas existem as escolas com gestores profissionais. Uhum. Escolas que são familiares, mas que buscaram a sua profissionalização. Estudaram, se qualificaram, participaram de eventos, viajaram para eventos do ramo, enfim, colocaram consultorias e fizeram todo tipo de
de busca, né? Para É. poder... Essas escolas se encontram em vantagem no mercado. Elas têm um poder de barganha maior do que aquela escola que é má gerida. Ah, sem dúvida. Até porque esse gestor, ele tem conhecimento na planilha. É. Ele sabe qual é, de fato, a lucratividade de cada turma. Ele sabe qual turma ele está operando em alta, qual turma ele está operando no limite, qual turma ele está operando em baixa. Esse operando em baixa, muitas vezes, é uma decisão estratégica. Por quê? Porque é ali que começa a alimentar, ou seja, a semente. Né? Em algumas escolas, por exemplo, não tem realmente um bom resultado com a educação infantil. Certo? Algumas escolas que eu atendo não tem. Né? Quando você vai botar o papel, você vai pro auditar mesmo ali e fazer objetivamente o confronto dos números, fica muito claro, né? Que ela não tem condições de se manter com aquela operação ali. Mas é a sementeira. Certo? Então, ali tá a semente que vai nutrir, porque depois já no primeiro ano, com os alunos que vão vindo ali, os Gs, né? Sim. Que vão vindo, eles vão ajudar a compor a turma do primeiro ano, que também vai ser, digamos, né, mais incorporada, né? Vai engordar um pouquinho com os alunos novos, né? Os entrantes. E aí você daqui a pouco entende que essa operação é paga pela operação futura. E aí compensa. Mas quem que tem condições de fazer essa análise, de fazer esse tipo de estudo e realmente poder tomar essa decisão? Quem tem capacidade técnica, porque se qualificou, porque fez curso, porque se informou, para poder tomar uma decisão que muitas vezes é difícil. E aí, Anderson, eu acho que tem um divisor de águas muito forte nesse meio, que é a pandemia de Covid. Ah, sim. Né? Então, É, a pandemia, eu acho que ela veio para dividir esses gestores. E aí você saber quem é que conseguiria manter o seu negócio sustentável e vivo ou sucumbir aos agroros que a pandemia trouxe com relação principalmente à educação infantil, né? Assim como eu conheço escolas que mantiveram-se de pé e são saíram mais fortes, saíram mais fortes, fortes. eu conheci escolas que simplesmente fecharam as portas. E aí, se você olhar o cenário de pandemia, só na educação infantil no Brasil, nós estamos falando em 2.500 creches e escolinhas que acabaram fechadas, né, durante aquele período ali. E não só, né? E aí que tem isso que você traz me lembra de uma outra coisa. Que aí faz mais sentido ainda. Desses investimentos todos, tanto os nacionais como os internacionais. Porque antes da pandemia, a educação básica privada do país, ela não tinha esse aquecimento que está tendo agora. Onde é que estava esse aquecimento? Nas universidades. Nas universidades, no ensino superior. O próprio Chain era o maior acionista particular da Estácio, Chain Zaer. Ele era, fisicamente, pessoalmente, o maior acionista. Único. Já pensou? Ele havia vendido, né? Ali os seus sistemas e tudo mais, né? E era um movimento que a gente achava que ia ficar no ensino superior, lembra? Sim, sim. Sim. E aí o que ocorre? Com a pandemia, as universidades, as faculdades, e aí todas, né? Desde as pequenas até as grandes universidades particulares, tiveram uma decadência na sua quantidade de alunos ali, uma ruptura de matrículas, de continuidade, até porque, na verdade, o mundo parou, o país parou, os empregos, muitos deles foram dizimados, a vida das pessoas elas foram roubadas das suas rotinas, das suas vidas. Então, quem tinha filho no ensino superior, pagando lá, alguns cursos, 2, 3, 5 mil reais, ao odonto em alguns casos, né? Algumas engenharias por aí, não vou nem falar da medicina, simplesmente muitos trancaram suas matrículas. E aí você tem uma migração do estudante universitário presencial para o ensino remoto, para o EAD. E aí o que acontece? Tem uma diferença onde? No ticket médio, né? O valor médio das mensalidades. Por exemplo, uma administração de um curso, até de uma instituição renomada, vamos pegar um curso de administração, nós estamos falando curso renomado, né? Nós estamos falando acima de R$2.000.
Uma faculdade média, você pagaria, em vários lugares do Brasil, R$ 700, R$ 500, presencial. Agora, quando você pega e olha, eu vi esses dias anúncio de uma instituição das maiores do Brasil. De uma das maiores do Brasil, com polos de operação, acho que, acredito eu que, se não em quase todos os municípios, mas em todas as regiões do Brasil e localidades muito presente, até no Amazonas, com mensalidade cuja administração de R$ 79, né? E aí, quem estava investindo nesse mercado se assustou, se apavorou, né? Isso vai quebrar, isso vai afundar, não vai dar certo. E, opa, mas a educação ainda é legal. E aí vieram os investimentos. Até porque, por ser mais pulverizado, hoje nós temos cerca de 40 mil escolinhas, escolas e grandes colégios no Brasil, particulares. É muito colégio. Imagina, 40 mil colégios particulares. É muito colégio. Então você vai ter colégio em todos os segmentos, colégios nichados, colégios ultra premium, colégios de classe média alta, colégios focados, como por exemplo, tem colégios hoje em Belo Horizonte, que eles são extremamente focados para aprovar o aluno em medicina. Certo? Não só em Belo Horizonte, você tem isso também em Porto Alegre, tem aqui em Assim como Florianópolis. tem sistemas que privilegiam o baixo custo também. Sim. E sabe operacionalizar com a. Como é que é? Igual aquelas empresas de avião? Low cost. Isso, low cost. As que sabem operacionalizar com custo baixo e ainda consegue entregar. Com a margem para o seu. Virou um sistema em muitos negócios de franquias, né? A gente vê isso acontecendo. Mas me preocupa num cenário educacional a entrada desses jogadores e o quanto que. Eu não quero ser saudosista, nem romântico, mas. Mas eu acho que nós somos românticos. Acho que Acho que sim. em vários sentidos. Acho que sim. Mas me preocupa o quanto que estes grandes grupos eles têm efetivamente uma preocupação voltada com a educação propriamente dita, né? Porque quando você fala do EAD no ensino superior, é uma seara discutível, uma seara que abre muitas questões, né? E isso merece ser tratado também numa outra situação, com uma discussão muito mais ampla. Mas a gente entende que esses números de matrículas ou números para se fazer número não necessariamente se traduzem em número de qualidade de ensino. Tá aí os números do PISA que não deixam mentir, né? Por mais que você tenha fundos de investimento, escolas sendo adquiridas, grandes fundos adquirindo pequenas, médias escolas, a gente não vê um resultado efetivo do nosso aluno em termos de qualidade de educação. Pelo contrário, a gente vê algo que não evolui. E isso é preocupante, né? Porque se a gente tem um mercado privado no Brasil que é pujante, que é necessário ainda por conta da oferta pública, e que se é privado, você tem investimentos e tem demandas para investimentos nesse mercado, por que a gente não traduz isso em qualidade de ensino efetiva, né? Por que a gente não traduz isso em resultados de Olimpíadas internacionais, em resultados de indicadores acadêmicos como o PISA, em resultados que podem trazer, sim, talvez até mais investimentos para a educação no país? É o contraditório que às vezes não fecha, né? Pro negócio fecha. Eu quero investir num ativo lá 12 anos, 13 anos. Mas que resultado vai dar esse ativo, né? Ou eu só quero que ele continue a universidade que é do meu fundo também para continuar o seu ensino superior. Então é algo que é inevitável, é um mercado que vai continuar aquecido, vai Não, continuar. nós estamos falando só em 2023. Só no ano 2023, nós estamos falando no mercado de 84 milhões. Bilhões. Bilhões, isso.
84 bilhões Bilhões. de reais movimentado nessas 40 mil escolas, né? Isso sem considerar os anexos, né? Sim. Então, estamos falando... Quando a gente fala do valor de mercado que foi girado no Brasil no ano letivo de 2023, dentro da educação básica, nós estamos falando em 84 bilhões de reais nas mensalidades. Mas, e o que mais tem? Você tem alimentação. Hoje tem escolas que com verdadeiras praças de alimentação, certo? Você tem uniforme, você tem material didático, sistemas de ensino, que é outro grande negócio, que a gente nem entrou em discussão, né? A gente tá falando mais da educação básica, do colégio mesmo, e não dos adereços. Você tem os projetos extracurriculares, né? Escolinhas de futsal, de xadrez, e enfim, né? Passeios. Olha, a cadeia de negócios que gira em torno de uma escola é absurda. É. E nós estamos falando aí, por baixo, algo em torno de mais 7 bilhões. O que nos leva a mais ou menos 90 bilhões, ou seja, quase, não é só para arredondar, eu gosto de exagerar, né? Todo mundo diz que eu sou exagerado. Quase 100 bilhões de reais é um movimento Montado hoje em toda a cadeia. em toda a cadeia das escolas particulares de ensino básico. Então, veja bem, né? Nós não estamos falando de cursinhos, nós estamos falando do ensino superior. Então, Primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. terceira série do ensino médio. E aí, realmente, assim... Agora, o que eu vejo, Rony, que fica muito claro, né, nesse sentido, é que esses grupos conseguiram perceber que realmente é um negócio muito melhor. Até porque a receita média das escolas de ensino básico, ela chega a ser 60% superior à receita média do ensino superior. Então, além do tempo ser menor, a própria receita, ela é, no mínimo, mais da metade maior. Olha só que incrível. E no triplo de tempo. Sim. Isso torna cada vez mais atrativo um negócio para ser comprado. Mas e para ser vendido? O que seria uma proposta tentadora? O que seria para alguém que é proprietário de uma escola de pequeno ou médio porte? O que ele deveria levar em consideração para pensar em vender o seu negócio? Bom, eu acho que uma das coisas que mais mexe com os mantenedores é realmente a atratividade financeira das propostas, né? Então, muitas delas... Claro, ninguém que vai comprar é bobo, vai colocar dinheiro errado, vai investir errado, né? Então, existem cálculos que são muito bem embasados, né? Quem vai vender, o ideal é que seja assessorado por um bom corretor, um bom consultor que domina essa área. Geralmente são corretores especializados ou advogados, empresas que realmente já atuam na educação há muito tempo e que vão orientar esse mantenedor, porque ele tem que fazer cálculo de EBITDA, ele tem que fazer o cálculo do valuation para poder saber quanto custa essa venda. A venda, ela basicamente é direcionada à carteira de alunos, tá? Ela não envolve a parte física, porque a parte física às vezes pode mais do que duplicar, triplicar o valor da carteira. Não Então, é um negócio imobiliário. não é um negócio imobiliário. Eles não querem comprar, os grupos não querem comprar o teu prédio, as tuas instalações. Querem comprar a tua carteira de alunos, tá certo? Então é um negócio vantajoso no seguinte sentido: você tem o valor da venda da carteira e ainda você tem um ótimo negócio imobiliário que é a locação de toda aquela área construída, certo? E aí, claro, cada escola tem um tamanho, cada escola tem uma realidade, certo? Que pode compor um valor fixo mensal de contratos de 10 anos de operação que vão te gerar uma receita para você ficar em casa. Lembrando que você já fez uma venda que, claro, de novo, né? Cada realidade, né? Cada escola é uma realidade. Pode ser uma venda de, sei lá, 1 milhão e pode ser uma venda de 50 milhões. Isso vai depender muito de uma série de coisas. E então, acho que o primeiro aspecto é esse. O mantenedor, ele precisa estar assessorado por um especialista de confiança e que geralmente tenha no seu histórico negociações que tenham sido muito bem conduzidas, né? Que ele seja realmente um corretor seguro, confiável. E para isso é fundamental que se faça até mesmo uma conversa com as escolas que foram clientes desse corretor. Olha, você
eu tô aqui com uma proposta de compra da minha escola. Foi indicado o corretor Johnny, né? O Johnny foi indicado para ser o nosso corretor. Se precisar do contador, é só chamar. Contador ele já é, né? E um ótimo contador e um ótimo editor também. E aí o que acontece? Rony, você vendeu a tua escola com o Johnny. E aí, como é que foi a experiência, né? Liga para um, liga para outro, enfim, vai montando a tua base de referências e aí você se qualifica. Esse é o primeiro ponto, né? Mas eu acho que ainda vale a pena a gente discutir por que vender, né? As situações que realmente justificam uma venda, certo? Porque envolve muita coisa, né? Vamos lá. Eu estava conversando, por exemplo, com dois sucessores, inclusive agora, ainda recentemente, conversando com dois sucessores e estavam almoçando até mesmo com a mantenedora, já lá passando né, se aproximando lá na casa dos seus 70 anos, e ela disse, olha, até 75 eu aguento ficar na escola. E ela disse assim, ó, eu retornei para a operação para poder dar um up na escola. Né? E na mesa estava a filha e o genro. Nós estávamos almoçando, certo? E aí, pela oportunidade, pela abertura, pela intimidade que eu tenho com eles, eu disse, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Olhei pra filha, né? Uma mulher de média idade e pro genro. Com a idade de vocês e com o que vocês ganham da escola, como receita hoje, né? Tanto de salário e como de dividendos no final do ano fiscal, eu acho difícil vocês conseguirem hoje um trabalho no mercado, tá? Que possibilite vocês ganharem o que vocês ganham aqui. Com a idade de vocês, porque vocês estão na escola desde sempre. Vocês não têm nenhuma experiência em outras áreas, porque vocês realmente, desde que começaram a vida, já começaram aqui dentro. Então, assim, tem que levar a sério. Tem que levar a sério porque vocês podem ter a oportunidade, número 1, de manter esse negócio por muito mais tempo e gerando para a família ainda uma receita confiável e segura, e vocês já são sucessores, né? Provavelmente herdeiros, né? E uma outra situação se vocês cansarem quando vocês tiverem lá os seus 60 anos, 60 e poucos anos, que ainda é, hoje, considerando a realidade dos profissionais de mercado hoje, é uma pessoa considerada nova, né? Mas muitas vezes a pessoa tá ali, Rony, com 60 anos, mas tá 30, 35 na escola. E não quer mais. A redução do estresse pode ser um fator, então, para que ele Para efetive vendedor? essa venda. Ah, sim. Se a gente entrar nesse sim. Eu vou voltar a essa questão do estresse, que eu acho que ela merece um gancho a mais. Mas só pegando a segunda situação que eu tava trazendo. Então, ok, se você não quiser, tô falando dos dois sucessores, né? O genro e a filha. Vocês podem preparar a escola para uma possível venda. E aí, com o valor da venda e com a alocação do espaço, vocês vão ter uma vida, uma aposentadoria que nenhum outro lugar vai pagar isso para vocês. Isso eu comento com os clientes que são de sucessores, lá os jovens de 20, 30, 40 anos, né? Que ainda tem muita energia para gastar, tem muito o que produzir. Tem pelo menos, quem tem 40 anos hoje, Rony, no mínimo mais 20, 25 anos produtivo vai ter aqui. Porque o nosso mercado, a realidade do país e mundial não é de aposentadoria. Então você vai ter que ser produtivo. E você vai gastar energia aonde? Foi o que eu disse para eles. Foi o que eu disse, inclusive, para um outro sucessor de um outro herdeiro de uma outra escola. Eu disse, olha, meu bem, veja o seguinte. Olha o quanto tu te mata trabalhando. Que todos falam para mim assim, ó, eu não aguento mais, eu me mato trabalhando. Não aguento mais, isso aqui me consome. Ok? Aí eu falo assim, nós somos pessoas de entrega, não somos? Nós não somos pessoas de correr. A gente, usando uma expressão, né, da minha infância, a gente não se mixa. Né? A gente não arrega. Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. É ponta firme. Então, o que ocorre? Aí você vai para a linha de frente e, claro, você põe a mão na massa. Mas se você for trabalhar para alguém, isso já está internalizado em ti. Você vai trabalhar para alguém da mesma forma. Eu sou assim, você é assim, Rony. Você tem amigos assim, eu tenho amigos assim que são ponta firme. Se tiver que ir lá virar uma laje de um parente, de um amigo familiar, né? Nós vamos, não vamos? Né? Vamos embora. Vamos lá, nem que seja ficar na bitoneira, né? Mas a gente tá lá, virando uma laje, tá lá carregando um material, tá lá ajudando numa mudança, entende? A gente tá presente nas situações em que a maioria corre. Aliás,
Virar uma laje edifica a pessoa, Sim, né? Quem Não. nunca virou uma laje deveria ter essa experiência, sim. porque é algo que você tem ali, trabalho em equipe, Sim, muito. Tem uma né? turma. Administração do tempo, porque tem que ser no tempo correto, Sim, e a resiliência e a questão espirituosa do negócio. sim. De você manter o bom humor, manter a equipe ali jogando pro time para que aquela laje fique pronta, né? Sim. Começava escuro e terminava escuro. É verdade. Pra poder dar conta, É né? verdade. E assim, e o mais incrível do virar uma laje, porque tem as duas experiências, né? Virar a laje com bitoneira e virar a laje na caixa, né? Na caixa. Aí, meu amigo, aí é poucos que ficam. Aí... Hoje o pessoal já contrata, vem lá Ah, não, vem na o caminhão, né? mangueira, né? É bom também. Eu acho que eu tô indo pra esse caminho, tá? Não tô mais com condições cara, minha dor na coluna aqui, a idade chega. Mas assim, aí é o que eu digo pra eles. Se você for trabalhar que nem você trabalha, se é pra trabalhar pra alguém, tá? Trabalha pra ti, meu bem. Trabalha pra ti. Se é pra trabalhar desse jeito, o outro vai trabalhar pra outro. Porque eu sei que você não vai dizer não, você não vai se mexer, você não vai correr da raia, né? Não vai fugir. Quando cair lá né? Cair a bomba, você vai ser o primeiro a botar a mão e segurar o pino. Então, se você é uma pessoa assim, eu prefiro trabalhar pra mim. Prefiro gastar energia comigo, com os meus clientes, com os meus negócios, com as pessoas que eu vou agregando, entende? E ali você vai determinar o tamanho do teu negócio, né? Eu tenho clientes hoje que têm escolas com 200 alunos e estão super felizes. Bem nichado. É nichado. Certo? Ok? E tem escolas hoje que estão aí já passando a casa dos 4.000 alunos. E que estão trabalhando até morrer. Mas eu tô desconfiado que esse em especial de 4.000 alunos, eu tô desconfiado que ele se encaixa nesse perfil de possível venda. Eu tô super desconfiado que algumas narrativas desse mantenedor me levam a... Suspense agora. Me levam a compreender... Enfim, então, é um palpite, né? Mas, então assim, o que ocorre, né? Só pra gente finalizar essa parte, né? Então você tem duas situações. Uma, tocar o negócio e gerar uma ótima receita. Ou tocar o negócio até o ponto de estresse, que a gente já discute. E aí colocar a venda e viver da alocação e dos investimentos que, se forem bem feitos, naturalmente, vão te permitir ter uma vida financeira saudável, porque você vai pegar lá, dependendo da escola, nós estamos falando ordem de milhões, né? E é investimento imobiliário, você faz aplicação de renda residual. Aí o Johnny sabe melhor que a gente. Aí a gente chama ele para ajudar e nos ajudar a fazer aí alguns investimentos financeiros. Mas dá, Rony, dá tanto para ficar como para vender. Vou te fazer uma pergunta polêmica. Tá. E a do estresse a gente volta depois? Depois a gente volta Tá. no estresse. Qual a tua opinião com relação à continuidade e o legado deixado na escola? Tu acha que isso realmente existe por parte de um grupo que está adquirindo uma escola de pequeno e médio porte? Depende. Tem grupos que realmente têm muito esse cuidado. Eu conheço grupos que compraram escolas minhas, né? Como se eu fosse dono de escola, né? Mas clientes, eu acho que hoje, aqui, recentemente, já tô com mais de 5 escolas vendidas, né? De clientes aí que passaram para outros grupos. E eu tenho escolas que mesmo passando pro grupo, permaneceram clientes, tá? E assim, fui chamado pra conversar, pra consulta, e me passaram toda uma tranquilidade. Olha, Anderson, o que tá funcionando bem na escola a gente vai manter. Mantiveram até mesmo a parte da equipe diretiva fundadora da escola, dos mantenedores, filhos, né, netos. Claro, não dá pra embarcar todo mundo, né? Mas você percebe que alguns grupos têm esse cuidado de manter essa identidade junto à comunidade escolar, permanecendo com algumas pessoas-chave da história daquela escola. Agora, outros grupos eu percebo que não tem nenhum cuidado. Assim, que realmente vem com a sua equipe de fora, muitas vezes de fora mesmo, né? Fora em todos os sentidos, assim. Né? São de outros municípios, outros estados, e vem com uma outra pegada, vem com uma outra realidade, vem com outra performance de gestão, naturalmente, né? Vai ser outra, porque quer fazer diferente. Mas, às vezes, errando na mão. Errando no tom, na narrativa. E aí, afastando
aquele grupo, né? Tanto de coordenação, de professores, sabe? Meio que vai meio que minando aquilo que existia e afastando, meio que enterrando aquela história, né? Melhor dizendo. Então, eu acho que o legado, ele vai depender muito de algumas questões tratadas na negociação e de o quanto que também a família mantenedora está interessada em permanecer, Perpetuar também o legado. em permanecer na operação, o quanto que o novo, né, o comprador vai permitir que eles participem de alguma forma, né? Então, eu lembro bem um exemplo. Quando o Coração de Jesus foi vendido para a Rede Bom Jesus, de Curitiba, o antigo Coração de Jesus, né? Permaneceu como diretora a irmã Maria, da congregação das irmãs do Coração de Jesus. Então, o Bom Jesus comprou a carteira, alugou as instalações do Coração de Jesus e a diretora, né, figura simbólica, diretora pedagógica do Colégio Bom Jesus, Unidade Coração de Jesus, era a diretora da antiga congregação. Mas o gestor, realmente, a operação diária da escola, as tomadas de decisões, aí ficou a cargo do Bom Jesus. Inclusive, ela passou a ser até mesmo funcionária do Bom Da Jesus. Rede Bom Jesus. Então eles mantiveram, eles entenderam que em virtude daquela relação das irmãs com a comunidade do Colégio Coração de Jesus, Colégio Centenário, né? A estratégia de manter alguém próximo aos seus clientes. Então, aí tem de tudo. Mas tem redes que são muito frias. Elas chegam, compram, mandam todo mundo embora e trocam a marca. E assim, ó, empacotam o colégio da noite pro dia, atropelam tudo. Isso gera muito descontentamento quando acontece, né? Principalmente pro cliente. Assusta muito a comunidade escolar e, em especial, os professores. Né? Quando você pega ali o time de professores que tem situações, Rony, que é um verdadeiro terrorismo, né? Porque quem são os últimos a saber? Quando começa a negociação, já se assina um contrato de confidencialidade cujo valor da multa é praticamente o valor da compra. Então, se vazar, o dono da escola vai entregar a escola de graça. Então, ele não conta pra ninguém. Quando a comunidade escolar vai tomar conhecimento... Tem escola que troca sistema de ensino e não conta pra ninguém? Tem. Mas aí quando vai contar pra comunidade escolar, é porque o negócio já foi iniciado há pelo menos meio ano atrás. Né? Então, as pessoas dentro da operação, elas ficam muito perdidas. Ficam muito cegas, não sabem no que acreditar, porque elas se sentem traídas. Porque depois elas tomam conhecimento que a negociação tá 6 meses rodando, entendeu? Anderson, é um assunto polêmico, mas além de polêmico, ele é um assunto com muitos dados, com muitas variáveis para se discutir. Certamente a gente deve voltar nesse assunto em outros episódios e certamente traremos convidados para falar sobre isso. Sim. E os assuntos não morrem aqui com relação a esse dilema do vender ou não vender. Mas para a gente caminhar para uma parte final... Queria só falar do estresse, se você deixar. Ah, tu quer falar do estresse? Quero. Então fala do estresse, depois a gente vai para a parte final. Então tá. Queria falar o seguinte. Eu acompanho a rotina de várias escolas semanalmente. Algumas com liberdade, assim, de quando eu vou atendê-las, visitá-las, eles não deixam nem ficar em hotel. Fico na Posso casa... falar bastante de estresse também, eu sou meio especialista nisso. Aliás, né? Você não me provoca aqui, que depois eu perco o freio e começo a soltar aqui. Aí, ó. Já até deu um gatilho emocional aqui. Cara, assim, ó. O que acontece? Tá muito evidente que a operação tá complexa, tá? Uma escola de 100 alunos, uma escola de 1.000 alunos, 10.000 alunos, só vai mudar o volume da complexidade. A legislação, a exigência dos pais, a falta de controle dos pais em relação à disciplina, né? E aos filhos, a educação dos filhos. Os professores, né? Quando eu digo os professores, todos os professores não, né? Mas você tem professores também que estão esgotadaços. Os caras não querem mais nem entrar em sala de aula, não querem mais nem
Assim, quantos professores estão afastados? Quando a gente olha a rede pública de ensino, você fica apavorado, tá? Agora, na rede privada não tem? Tem um monte de professor afastado. Com esgotamento, certo? Com depressão, crise de ansiedade, pânico. Um dos maiores coordenadores pedagógicos do estado de Santa Catarina, a sua esposa, foi afastada por invalidez mesmo, por situações, beirou até situações clínicas. Era professora, ele não pode passar com ela na frente da escola. Quando eles vão, enfim, transitar na sua vida particular, ele tem que desviar a quadra da escola. Ela tem um pânico. Então, a situação de estresse hoje, ela tá muito forte em qualquer ambiente profissional. Mas parece que a escola, ela reúne tudo que tá acontecendo na sociedade e É a esponja. é a esponja, ótimo, né? Eu não sei nem que episódio a gente falou da esponja, se foi nesse, não foi. Acho que foi no outro episódio, né? Foi um dos Foi. episódios que a gente gravou do coordenador pedagógico. A esponja. Então a escola absorve tudo que acontece na sociedade e tá estourando. E o mantenedor, principalmente o independente, né? Aquela escola mais caseira. Cara, esses donos de escola não devem dormir à noite. Entende? Como você disse, a continuidade vira o ano e parece que nada mudou. Então, eu acredito, tá, que há também um esgotamento. Acredito porque eu ouço isso e porque eu vivencio isso. Quantos mantenedores me narram já uma possível desistência? Certo? De realmente não suportar mais o estresse que a operação hoje está gerando, né? Então, existem várias possibilidades de contornar isso. Existe. Mas, de novo, o mantenedor da escola particular independente, ele é o mais fragilizado. Por quê? Como a operação consome ele e engole ele, aquilo que a gente mencionou, ele muitas vezes não tem tempo e oportunidade de se conectar com outras escolas. Algo que você citou logo no início do programa. Quando você diz assim, olha, como seria bom se escolas independentes, mantenedores de escolas independentes, criassem vínculos com outros mantenedores, talvez por intermédio de encontros, associações. A gente tem uma experiência, né, da Rede Escolas do Sul, que congrega diretores, mantenedores de escolas particulares independentes para trocarem informações de mercado, figurinhas, fornecedores e tal. E até as dores. E até as dores, as dificuldades. E olha quanta coisa aquele grupo produz ali. Quanta informação, quantas soluções saíram de um grupo de WhatsApp, hein? Tá? Porque aconteceram poucos encontros presenciais. Mas de um grupo de WhatsApp, olha quanta coisa surgiu ali, certo? E o tempo de resposta. Não sei o que tu... Eu acho o tempo de resposta incrível. Incrível o tempo de resposta do grupo de WhatsApp da Rede Escolas do Sul das Escolas Independentes. Eu sou capaz até de ousar e dizer que o tempo de resposta que os donos de escolas particulares independentes oferecem aos seus colegas donos de outras escolas naquele grupo de WhatsApp chega a ser melhor do que o próprio sistema de ensino que ele tá pagando horrores. Não há a mínima dúvida Tá? disso. Então, assim, para contornar essa complexidade, sozinho você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você precisa de uma rede de apoio, tá certo? E aí você vê, se o mantenedor, que é mais resiliente, que tá lá 20, 30 anos, tocando firme a escola, ele já não tem mais força para seguir, o que o filho, a filha, o genro, neta, neta, estão recebendo de herança? Certo? É um negócio com viés positivo, com vocação para prosseguir, para expandir e para manter sob tutela da família? Ou eles também estão cansados porque ouviram o tempo todo só reclamação e certo, até a vida familiar deles pode ter tido dificuldades em torno... que a vida foi a escola, né? Quem tem escola, a vida é a escola. É muito complexo você conseguir, muitas vezes, desligar, ser dono da escola e chegar em casa e assumir os outros papéis e na sociedade, com os amigos, com os familiares. É muito difícil, né? Então, eu acho que essa complexidade, Rony, ela gera todo esse estresse e eu acho que esse estresse também pode ser uma herança. Ele pode ser herdado. Então, eu vejo que há muito espaço, muita oportunidade para ajudar a preparar os sucessores a enxergar a oportunidade com o negócio. Tem, porque é um negócio fantástico. Do ponto de vista econômico, ele é. De preparar e de trazer o profissionalismo que muitas vezes é necessário. Porque às vezes você tem uma geração de estresse muito por conta daquilo que tu assume de uma forma geral. Já assume de uma maneira errada, né?
já tá errado, já tá estressando, e aí só herda o estresse, né? Justamente. Que a gente volta no ponto da gestão de escolas de pequeno e médio porte. Que você cria. E aí você tem um exemplo dos mantenedores ou diretores que você fala que, tô pela morte, pela hora da morte, né? Mas realmente e isso acontece mais em escolas que não têm uma estrutura de gestão adequada. Então, no preparar o sucessor, que muitas vezes é um sucessor que não tem esse mesmo nível de resiliência do mantenedor, você tem que prepará-lo para que ele, então, profissionalize a gestão, invista nisso, para que a escola dele continue sustentável e que ela ganhe valor de mercado. E sabe que você me fez lembrar de uma mantenedora bem conhecida, bem também assim, idealizadora, uma empresária de renome aqui no sul do Brasil. E que uma vez, conversando com ela sobre isso, ela deu um up na escola e tudo mais, mas aí ela me comentando que tava chegando na hora de vender. Ela disse assim: o meu marido não consegue mais acompanhar o ritmo. O ritmo do mercado, né? Eu não consigo mais acompanhar o ritmo. E aí ela se emocionou quando ela disse: e eu perdi a adolescência das minhas filhas. Então, a infância das filhas, porque ela estava na escola, né? Sim. E ela não tinha ensino médio. Eu perdi a adolescência das minhas filhas. Hoje cada uma mora num lugar diferente, formaram bem, dei tudo do ponto de vista financeiro que era possível dar para minhas filhas, mas hoje eu não tenho uma relação de vínculo com elas. E ela trouxe isso, ela deixou bem claro para mim. Tem uma conta de patrimônio, uma conta financeira bem positiva e realmente significativa que eles alcançaram. Mas que não vai pagar o Ah, tempo que ela não passou com as filhas. não vai pagar. Não vai pagar e ficou uma distância, tá? Ficou uma distância que muitas vezes é difícil de contornar. Né? E quanto mais o tempo vai passando, as pessoas vão assumindo novas rotinas, a distância acaba sendo internalizada e acaba acomodando na mente e no coração, né? Aprendi a viver sem você, entende? Aprendi a viver sem você. Agora, você fez muita falta, mas agora não faz mais, né? Então isso acaba impactando, né? Então acho que isso traz. Mas vamos lá, vamos trabalhar para que a gente consiga ajudar os mantenedores independentes, especialmente, né, os herdeiros aí, os sucessores, tá certo? E quem quiser vender, né, entender que a venda é realmente um bom negócio, aquilo que a gente discutiu no episódio de hoje, né? Faça realmente o mínimo, né? Que é você contratar um especialista de mercado para te assessorar. Não vai sair por aí gritando pro mundo porta fora que você quer vender, né? Se estruture antes. Tem um investimento hoje, dependendo, né, do corretor, o cálculo de EBITDA e valuation beira aí uns 30, 35 mil reais. É um dinheiro significativo, mas ninguém vai te comprar sem isso. Então se você estiver pensando em fazer, é claro que ele tem um período, né, de validade, mas se você imagina que nos próximos 2, 3 anos você tenha uma tendência a sentar à mesa e negociar, certo? Então vale a pena, tá? Porque daí você vai saber, e é registrado, né? Tem todo o embasamento técnico. Claro que quem vai comprar pode fazer uma contraproposta, mas pelo menos você conseguiu se preparar para sentar à mesa, né? Eu, particularmente, sou da opinião de que ninguém deve descartar qualquer mesa de negociação. Também. Você, pelo menos, tem que sentar para ouvir. Ok. Foi isso, então? Anderson, teu conhecimento sobre isso, ele é muito vasto. Tem muito assunto que ficou para trás. Ficou. Nós vamos ter que voltar nesse assunto aqui. Eu tenho que fazer minha lição, vou ter que estudar mais para conversar contigo sobre isso. Não, mas que nada. E tenho certeza que tu esclareceu muitas dúvidas, principalmente para mantenedores de escolas de pequeno porte, que é a grande maioria hoje que a gente tem. É a base da minha carteira, Rony. Se não fosse as escolas de pequeno e médio porte, honestamente, eu não teria o mercado que eu tenho, né? Atendo escolas de grande porte, escolas confessionais, grandes redes, né? E grupos, né? Mas, realmente, eu mantenho o meu trabalho e a minha família em função do mercado de escolas independentes, a quem eu sou muito grato e eu torço para que dê muito certo, né? Porque são projetos de família, né? E o ser uma empresa familiar e ser uma empresa caseira não é ruim, pelo contrário, né? A gente já falou muito sobre isso.
mas tem que profissionalizar, como você disse. E quem quiser saber mais sobre a rede de escolas do Sul, pode procurar o Anderson nas redes sociais. Ele é o grande fomentador deste grupo, um grupo que traz muitos benefícios para quem participa. E a gente vai ficando por aqui com mais esse episódio do Escola em Voz Podcast. Agradecendo a Top Master Studios, na presença do Johnny, sempre dando aquela força pra gente. Nos vemos no próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau, gente. Até o nosso próximo episódio. E não esqueça de inscrever no canal E ativar o sininho. ativar o sininho.